Na quinta passada, nós tivemos um estudo em que foram apresentados rapidamente os 4 evangelhos. E aí nós vimos sobre os evangelhos sinóticos, mostrei inclusive um gráfico mostrando que Marcos é o mais sinótico de todos, porque é o que mais tem trechos dos outros textos, e falei que João era o único dos evangelhos que não era sinótico. Se você não lembra o que é sinótico, você pode ver o estudo da semana passada, mas você também vai ver que sinóticos são os textos que são escritos a partir da fonte que, ou seja, textos que são muito similares entre si. E João é um texto completamente diferente. A ideia de hoje não é conhecer o Evangelho de João, isso nós vamos deixar para uma outra quinta, mas é conhecer os outros escritos de João, e também não vão ser todos, mas os outros escritos que estão na Bíblia também. Como são trechos curtos os que nós vamos analisar hoje nós vamos analisar as 3 cartas de João. Então, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ter assim, João, depois 1 João, 2 João e 3 João. Qual João? É o mesmo João? Por que tem esses Joões diferentes na Bíblia? Então, isso é muito fácil. É porque primeiro vem o Evangelho segundo João, depois vem a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, e depois, lá no finalzinho da Bíblia, vai vir mais um texto de João, que é Apocalipse segundo João. Mas quem é esse João? Né? Da onde vem esse João? Bom, João teria nascido ali na região, por volta do ano 15, diz a tradição que ele nasceu no ano 15, é primo de Jesus, é parente ali de Jesus, e quando a Bíblia fala o discípulo a quem Jesus amava, está se referindo justamente a João. Né? Então, João era o discípulo a quem Jesus amava. E esse é um fato muito curioso, porque João fala de si mesmo no Evangelho em terceira pessoa, porque ele não fala assim, e eu, né? Então estavam em tal lugar, fulano, 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 e eu, né? João sempre fala assim, estava fulano, fulano, né? O discípulo tal e o discípulo a quem Jesus amava. E aí a gente sabe que esse discípulo a quem Jesus amava é o apóstolo João. Seu evangelho é um tanto quanto diferente. Se você for olhar os escritos do Evangelho de João, esse é o único evangelho que não conta nenhuma das parábolas de Jesus. Então, se você olhar nos sinóticos, vai ter algumas parábolas estão nos 3, algumas parábolas estão em 2, algumas parábolas estão especificamente em um evangelho apenas, mas no Evangelho de João não tem nenhuma das parábolas de Jesus. Isso é curioso, né? Então, o Evangelho de João, escrito com o propósito de ser apresentado para a igreja, como já disse no estudo anterior, apresentado para mostrar a raiz divina de Jesus, demonstrar que Jesus realmente é o Filho de Deus, não traz nenhuma das histórias que Jesus contava, nenhuma das parábolas que Jesus contava. Mas em compensação, ele traz 7 declarações de Jesus. Jesus faz 7 declarações. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Então essas 7 declarações que Jesus faz são 7 declarações que só aparecem no Evangelho de João. E algumas coisas na Bíblia não estão ali à toa. Para o judeu, os números são muito importantes. A cultura bíblica, a cultura judaica valoriza muito os números. E o fato de Jesus usar 7 declarações não é à toa. Do mesmo modo, não é à toa que Jesus usa o termo eu sou. É lógico que o termo no Novo Testamento é diferente do termo que está no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Mas a ideia do eu sou é uma ideia que já aparecia na Bíblia. As apresentações de Deus em proto-emanações, ou seja, em pré-aparições de Jesus, por exemplo, na sarça ardente, por exemplo, no Antigo Testamento, quando era perguntado, especialmente no livro de Gênesis, quando perguntavam o nome de Deus, sua resposta era vertical, era sempre dizendo eu sou. A resposta é eu sou. Né? E quando insistiam muito, o máximo que Deus explicava era eu sou quem sou, ou eu sou o que sou.
né? Esse eu sou vai ser repetido depois por Jesus em 7 vezes, que segundo a Bíblia, o número da perfeição. Portanto, é como se Jesus dissesse: eu sou perfeitamente isso, o pão da vida, o caminho, a luz, né? Então, uma das declarações é exatamente isso, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essas declarações definitivas, ou essas exclamações de Jesus, são as declarações do eu sou, que vão aparecer apenas no Evangelho de João. Ou seja, é só nesse Evangelho que vai ter essa ligação de Jesus com João. João escreve, então, além dessas 7, João escreve sobre si, dizendo que ele é o discípulo a quem Jesus amava. Eu comecei lendo aqui João 13, 23, mas isso não está só em João 13, 23. João 19, 26, João 20, versículo 2, João 21, versículo 7, João 21, versículo 20, são exemplos de situações e de momentos em que João, ao relatar as histórias de Jesus, falando da sua presença junto com ele, João refere-se a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, ou aquele a quem Jesus mais amava, né? Um tanto quanto modesto ele nessa situação. E se Jesus realmente amava, não tinha por que dizer diferente. Ao mesmo tempo, o Evangelho de João ele é bastante interessante, porque João caminhou muito com Jesus, é um dos primeiros apóstolos, é um dos apóstolos, se dentre os 12 já era um círculo íntimo, João estava no círculo mais íntimo e caminha com Jesus até a crucificação. Por exemplo, quem fica incumbido de cuidar de Maria. Jesus, um pouquinho antes de morrer, percebe sua mãe junto a ele e vira ao discípulo que mais amava e diz então para ele cuidar dela, né? Eis teu filho, e vira então para João e diz: essa é tua mãe, ou seja, cuide dela, né? Então João também fica responsável por cuidar de Maria após a morte de Jesus. E quando nós vamos olhar o Evangelho de João, ele um tanto quanto diferente, mas ele se centra desde o capítulo 14, aí o capítulo 15, o 16, e aí eu vou te dar a tarefa de ler inclusive o capítulo 17, que é o mais especial de todos. João concentra muito texto, você vê, capítulo 14, 15, 16, 17, ele concentra muito texto nas últimas horas de Jesus. Então, no processo, especialmente ali de sexta até domingo, nesse tempo especial, ele concentra muito do seu texto nessas últimas horas e nesses acontecimentos, esses últimos acontecimentos da vida de homem de Jesus, né? E ali um momento bastante único em que a plena manifestação da vontade de Deus sobre a vida do homem Jesus, né? Então Jesus como homem vai cumprir lá Isaías 53 e vai carregar sobre si as nossas dores, e João concentra, você vê que inclusive o número de adjetivos e o seu texto central, o ápice do seu texto é esse ponto, enquanto nos outros evangelhos nós vemos outras ênfases, mais demonstrando quem é Jesus. João tem uma concentração nesse trecho. João caminha bastante com Jesus, como eu disse, é uma pessoa do seu círculo íntimo, né, alguém bastante próximo, por exemplo, uma das pessoas a quem Jesus chama para ir orar com ele nos seus últimos minutos, naquele momento em que a Bíblia diz que ele suava sangue, e Jesus sai inclusive para ver, e eles estão dormindo. Um dos discípulos que é chamado para estar ali com Jesus orando e intercedendo naquele momento é João. Então João caminha muito próximo de Jesus e é alguém de quem Jesus tem ou demonstra ter bastante confiança.
ele caminha com Jesus, inclusive, após a sua morte. É alguém que viu e pôde tocar em seu rosto, mostrando que Jesus é definitivo. João é alguém que definitivamente tinha grande intimidade com seu primo. Né? Eram mais ou menos da mesma idade. João tinha mais ou menos 20 anos na época em que Jesus, um pouquinho menos de 20, quando Jesus estabelece o seu ministério. A princípio ele era um pescador e alguém que também consertava redes, né? Então ele não só pescava, mas também era alguém que sabia costurar as redes. É por isso que Jesus o chama para deixar de ser pescador de peixes e passar a ser pescador de homens, né? Então, Jesus não é novidade quando João é chamado para o ministério. João já conhecia Jesus, mas quando é chamado para o ministério, então ele assume uma nova posição. E aí, então, escreve o seu evangelho. Mas a centralidade, agora que nós vamos começar a apresentação em si, a centralidade hoje é em 1ª, 2ª e 3ª João. Eu queria apresentar, então, para vocês, nesses estudos, as 3 cartas de João. Essas são as 3 cartas que João escreve. Essas são 3 cartas que João escreve. Em nenhuma das cartas você tem a autoria, eu, João, escrevo essas cartas. Paulo já faz isso em algumas, mas nas cartas de João isso não tem. Mas a igreja também nunca teve dúvida, isso é uma posição pacífica, ninguém teve dúvida de que essas cartas são efetivamente escritas por João. Então a ideia é que sempre se teve essa ideia de que foram escritas por João, e assim não há dúvida de que esses são escritos de João. Mas também não são as únicas cartas que João escreve, porque se você pegar lá o texto de Apocalipse, o texto de Apocalipse começa com cartas enviadas, escritas por João para as 7 igrejas, né? Então, quando nós vamos olhar o livro de Apocalipse, nós temos dentro do livro cartas escritas, né? Tem lá a carta para a igreja de Filadélfia, tal, tem, né, as cartas ali dentro do livro de Apocalipse, mas cartas em separado mesmo, João então escreve 3. E aí nós temos uma diferença que eu já apontei inclusive, mas é uma diferença que tem com os textos de Paulo, porque Paulo escreve 13, João escreve só 3. Por isso que João nós numeramos, né, como 1ª João, 2ª João e 3ª João, ou primeira carta de João, ou vamos usar os termos teológicos mais adequados. Primeira epístola do apóstolo João, 2ª epístola do apóstolo João, 3ª epístola do apóstolo João, e aí Apocalipse segundo João e Evangelho segundo João, né? Ou Evangelho segundo o apóstolo João. Esse é o nome oficial dos livros de João. Mas quando nós olhamos a 1ª, a 2ª e a 3ª carta, então nós temos ali essa diferenciação. Essas são cartas efetivamente que João escreve. E aí as 3 cartas têm cada uma delas uma característica bastante especial. Conhecê-las é muito legal, é extremamente importante, porque vai mostrar que os apóstolos, eles durante a igreja primitiva, eles iam mesmo à distância, cuidando e observando o andar da igreja e ali cuidando entre elas. Um outro detalhe que eu queria apontar é que, assim, nós não temos a plena certeza disso, mas disse que entre a 1ª carta e a 2ª carta, ou entre a 2ª e a 3ª carta, é que João escreve o Apocalipse de João. E isso foi muito importante depois lá no concílio. Já falei aqui dos concílios. Isso depois lá nos concílios, quando foram fechar quais livros estariam e não estariam na Bíblia, o Apocalipse, por toda a sua... o termo literário é por toda a sua fantasia, né? Por toda a criação fantástica
que há no livro de Apocalipse. Então tinha dúvida, será que realmente, João já estava em avançada idade quando escreveu, será que aquilo realmente era verdade ou era fruto da mente de um homem já com avançada idade, né, e já talvez senil, né, já não estava muito bem na cabeça? E aí, o fato de João ter escrito Apocalipse e depois escrito cartas tão pontuais e tão lúcidas, demonstrou que ele estava em plena consciência e em pleno entendimento de quem ele era e de que a sua viagem ao céu, que se você olhar Apocalipse é exatamente isso, vem um anjo e o arrebata e o leva ao céu para ele ter uma visão. Então, essa fantasia, né, esse fantástico que aparece de seres fantásticos, de seres saindo do mar, e de céu abrindo, e de uma visão do céu, e de seres viventes, e de coroas que eram jogadas ao chão diante do Cordeiro, e do livro que abre os selos, e toda a visão de Apocalipse, ela era, na verdade, ela era de verdade, ela era verdadeira, porque era escrita por um homem que tinha total lucidez e não teria por que ter fantasiado aquilo e depois escrever cartas tão solenes e tão maduras como as cartas que ele escreveu. E aí, olhando então para a primeira epístola de João, nós precisamos entender o porquê ele escreve. Ele vai fazendo ali um paralelo, explicando o que é o amor e explicando dos falsos profetas. Porque hoje nós temos aí na melhor das hipóteses, nós temos aí 1800 anos de teologia, né? Se formos pensar desde a criação de Jesus, de teologia cristã, se nós formos pensar da criação e dos fatos, nós temos aí 2000 anos de teologia cristã. Na época não, tudo era novo, ninguém sabia, não se sabia efetivamente, deve circuncidar, não deve circuncidar os homens, guarda o sábado, não guarda o sábado, observam as festas judaicas, não observam as festas judaicas. Então o cristianismo estava surgindo ali, as práticas estavam surgindo. Paulo, inclusive, vai escrever lá numa carta, em 1 Coríntios. Paulo vai escrever para observar a ceia, né? Então, reproduzir a ceia que Jesus fez, a ceia de Pêssar que Jesus fez, já com a conotação cristã, né? A nossa ceia cristã. Então, como estava tudo surgindo, muita coisa estava surgindo. E quando muita coisa surge, surge coisa boa e surge coisa ruim. Eu falei isso quando falei dos evangelhos apócrifos, quando falei dos evangelhos que não eram inspirados pelo Espírito Santo. A gente tem justamente isso. Quer dizer, a gente tem ali escritos que não eram necessariamente escritos adequados. Então, os apóstolos foram circunstanciais, e os pais da igreja, depois deles, né, a fase dos pais da igreja, foram circunstanciais justamente para dar esse direcionamento. Diante de tanta novidade que estava surgindo, precisava fazer uma delimitação dos textos, uma delimitação das doutrinas apresentadas e a partir dali, então, estabelecer a caminhada. Então, a primeira carta de João é justamente reforçando um aspecto, que é o amor de Deus, mas, ao mesmo tempo, corrigindo diante de um erro que estava surgindo. Porque, veja, João investe muito do seu ministério, muito do seu evangelho, muito do seu escrito sobre Jesus, demonstrando o lado divino de Jesus. E à época existia ali na região uma doutrina chamada de gnosticismo. O que é isso? É a doutrina que vai pensar o seguinte: sobre a carne, né, sobre a carne, sobre a matéria, está o pecado. Sobre a matéria, ela é corrompida, tanto que o tempo vai degradando, o tempo vai desfazendo, ninguém vive eternamente, né? A matéria é finita, com o tempo nós vamos sofrendo mais, as dores vão aumentando. Então, os males do mundo seriam refletidos na carne. Justamente por serem refletidos na carne, estaria a concupiscência da carne, ou seja, o pecado, o erro, tudo teria um reflexo na carne.
Então, Jesus, para ser um homem perfeito, ele não poderia ter carne. O gnosticismo pregava que Jesus era um ser espiritual. Era um ser que teria uma coisa, no máximo, um corpo glorificado, né? Seria imaterial, ele seria alguém sem uma construção física, sem um corpo físico mesmo. Então, Jesus não teria uma matéria, não seria composto de matéria, seria composto apenas de uma força energética extracorpórea, talvez advinda do terceiro céu, né? Advinda de corpos celestes e de seres maravilhosos. Então, justamente por não se corromper, é que, como a carne naturalmente corrompia, Jesus não teria então esse corpo físico. Isso é o que pregava o gnosticismo, né? Então, que a carne é essencialmente má e só o espírito é que é bom. Por isso, Deus, que é bom, não poderia ser feito homem na pessoa de Jesus, já que a carne, a matéria, é má. E dessa forma, eles negavam então a encarnação de Jesus e negavam a divindade de Cristo. Então nós tínhamos aqui um paradoxo. Se Jesus foi homem físico, não poderia ser divino, porque era físico. E se Jesus era divino, não poderia ser físico, porque a carne é corrompível. Então, né, essa seria o paradoxo que o gnosticismo apresenta. E aí João vem então e diz, não, a questão não é essa, isso é uma heresia, isso vai contra os ensinamentos da igreja, isso vai contra quem efetivamente Jesus é, e no caso de João ele tinha autoridade para dizer isso, não por ser apóstolo, mas pela caminhada que ele tinha tido ao lado de Jesus, dizendo, não, Jesus é efetivamente homem, no sentido de ter um corpo físico, mas também é efetivamente Deus, porque, como começa o Evangelho de João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Verbo que ele se refere é justamente Jesus. Então a primeira carta de João, ela vai ter esse foco de demonstrar que o gnosticismo estava errado e que Jesus carrega em si essa porção que na matemática não faz sentido e que não faz sentido em nenhum lugar exceto com Jesus, que é ter uma porção 100% homem, mas também ter uma porção 100% Deus. Então Jesus é Deus, estava com Deus, mas também se fez homem e como homem leva sobre si o nosso pecado. Aleluia e obrigado. E aí, então, é esse ensinamento que é a essência da primeira carta, combater a heresia do gnosticismo e demonstrar que isso era possível através do amor de Deus. João diz que é preciso demonstrar a fé que nós temos em Jesus por meio das nossas atitudes. E a grande atitude que João cobra, dizendo se você quer demonstrar efetivamente sua fé em Jesus, é exercê-la através do amor. Mas aí a segunda carta é uma carta muito especial. A segunda carta é o menor livro da Bíblia. Ela é um capítulo só. Provavelmente, se a sua Bíblia é uma Bíblia que não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia que só tem o texto, ela não vai preencher uma página inteira. Ela vai pegar ali uma porçãozinha, menos de meia página, inclusive. A segunda João é a carta mais curta da Bíblia. E olha que curioso, mesmo sendo a carta mais curta da Bíblia, é o livro que mais cita a palavra Deus. Você sabia disso? O livro que mais vai citar, o mais curtinho de todos, é o que mais cita a palavra Deus. E João insiste, repete, insistentemente, falando sobre Deus em 2 João. A minha Bíblia, 2 João, é um pouquinho maior justamente por ser uma Bíblia de estudos. Mas tem muito texto e tem pouco escrito. Ela vai pegar só uma coluninha aqui
do texto. Agora está com um pouquinho de vento, vai ser um pouquinho ruim de abrir, não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é uma carta extremamente curta, você lê numa pegadinha ali, 5 minutos de leitura, você consegue ler toda a carta de 2 João, mas é um texto extremamente voltado para o amor e para o cuidado. E aí a terceira carta de João já é uma carta muito mais pessoal. Ela já é uma carta muito mais de cuidado para com a igreja, né? Na 2 João é uma carta muito mais aberta, muito mais reflexiva sobre a função do amor. João então nos provoca a ver que o amor é possível para quem escolhe e reconhece ser efetivamente um cristão. E no terceiro texto, na terceira carta de João, ela também é uma carta bastante curta, mas e é o segundo menor livro da Bíblia. Ela é escrita de um modo muito mais pessoal. Ela é escrita para uma pessoa em especial, para um amigo de João chamado Gaio. Né? João escreve para ele fazendo 2 avaliações. Gaio é meio um líder assim da igreja, e aí João faz então um elogio e dá um puxão de orelha também. Né? Então João escreve para Gaio, mas não fala de Gaio. João vai falar instruções para Gaio do que Gaio deveria fazer, sobre 2 pessoas. A primeira dessas pessoas é Diótrefes. Diótrefes era um líder da igreja, Diótrefes era um líder dessa igreja a quem Gaio congregava também, mas Diótrefes tinha um costume muito feio. Ele não recebia os irmãos na sua casa. E ele não recebia os irmãos que iam até a igreja pregar, tal. De certo, ele tinha uma casa muito boa, um ambiente que pudesse acolher as pessoas, mas ele não recebia as pessoas na sua casa, né? Então, e assim, ele deliberadamente fazia isso. Ele dizia, não, na minha casa não vai ninguém, na minha casa eu não quero receber ninguém. E aí, João então chama a atenção de Diótrefes. Né? Por quê? Porque nessa época, você veja, você não tinha Bíblia, você não tinha YouTube, você não tinha como entrar na casa das pessoas, então era muito comum que os pregadores viajassem até as igrejas, os apóstolos viajassem por ali, os pais da igreja viajavam por ali, e aí quando iam até a cidade, Diótrefes não os recebia, e ele achava que ele era melhor que os outros. Então João o chama inclusive de arrogante, né? Dizendo que ele era soberbo e arrogante, e que andou falando mal de João também. Né? João não se aprofunda muito nisso, mas fala, olha, ele é soberbo, ele é arrogante e ele não recebe bem os pregadores que por aí vão. Então, por isso, João chama a atenção de Gaio com relação a Diótrefes, mas ao mesmo tempo ele reconhece de que naquele ambiente e de que naquele meio haviam pessoas boas, e daí destaca uma pessoa. Essa pessoa é Demétrio. Então Demétrio recebe um elogio de João. Já pensou que legal você receber um elogio do apóstolo? Ele recebe um elogio de João, dizendo justamente que ele tinha uma conduta e uma maneira correta de viver, e que o seu cristianismo era naturalmente um bom exemplo para todos nós. Então veja que legal, João reconhece o que precisava ser corrigido, mas também reconhece quem estava traçando ali um bom caminho. Para encerrar, nós já estamos caminhando para o final, eu queria destacar alguns versículos. Um versículo de cada cada uma das cartas. O primeiro versículo que eu queria destacar, lógico, está em 1 João. 1 João 3,16. 1 João, capítulo 3, versículo 16. O vento está querendo me derrubar, mas não vai conseguir. Diz assim: conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida
pelos irmãos, né? Então, 3,16 é bem famoso com João, o Evangelho de João, João 3,16, é o versículo central da Bíblia. Vou pegar aqui na minha versão para ler para vocês. É uma demonstração muito clara de se precisássemos ter um resumo da Bíblia, nós teríamos João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16 vai dizer isso que eu acabei de ler: conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo próximo, ou seja, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. O versículo que eu gostaria de destacar em 2 João, 2 João só pode ser um, né? Porque é o único capítulo que tem. Então, 2 João, capítulo 1, né? Não tem capítulo, mas é o primeiro capítulo. Versículo 8, diz assim: olhem por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. A ideia aqui é que nós devemos viver em uma vida de amor e de cuidado, e em especial de vigilância, para que em nossa vida nós não percamos aquilo que ganhamos de Cristo através da cruz. O versículo que eu gostaria de destacar na terceira carta de João, então, é um elogio que João vai escrever para Gaio, que vai estar em terceira João, capítulo 1, né, pequenininho também, mas vai estar no versículo 2. Diz assim, bom, o versículo 1 vai demonstrar que é para Gaio. O presbítero ao amado Gaio, veja que João não se identifica, ele só escreve assim, né, o presbítero, o ancião, o velhinho, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Aí ele diz assim: amado, desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, não sei como estava a saúde de Gaio nessa época, não sei se Gaio estava usando álcool gel e máscara, mas o que a gente sabe é que os frutos da alma de Gaio estavam aflorando, florescendo, e João não tinha dúvida de que a sua alma estava ganha, de que a sua alma pertencia ao Senhor. E aí João faz um paralelo dizendo assim, que a sua saúde física seja tão bem quanto a sua alma, ou esteja tão bem quanto o seu espírito, né? Ou seja, de que você esteja tão bem quanto você está com Deus. A ideia é justamente essa, de que nós conheçamos a Bíblia de pouco a pouco e que isso se reflita também na nossa vida física, mas especialmente na nossa vida espiritual, e que nós possamos receber do Senhor, no dia em que formos nos apresentar, o elogio, assim como Gaio já previamente recebeu do apóstolo, né, com um grande elogio na carta que lhe é dedicada, e que ele gentilmente compartilha com toda a igreja, para que assim a mensagem de João chegue a nós também. Então, eu gostaria de encerrar o estudo de hoje orando e consagrando a nossa alma e o nosso estudo e o nosso entendimento ao Senhor. Vamos orar? Senhor, eu queria agradecer pela oportunidade de hoje, de conhecermos um pouquinho mais da sua palavra, de conhecermos um pouquinho mais das Escrituras e de aprendermos também com os ensinamentos de João. Que nós possamos realmente ser como Gaio, ter a nossa vida, perceber a nossa vida sendo escrita e sendo moldada segundo o seu querer. Que ao olhar para a nossa vida nós sejamos exatamente isso, um agente transformador, assim como Demétrio foi digno de receber elogio, assim como Gaio foi, e assim como toda a carta de 2 João demonstra a importância do amor de Deus, e que, como em 1 João, nós possamos estar atentos para cuidar do nosso irmão,
que ainda na sua caminhada de aprendizagem ainda não consegue perceber os ensinamentos que não vêm de ti. Que a nossa mente e o nosso coração seja voltado ao Senhor e que nossos ouvidos sejam sensíveis para te ouvir, para que nós nos aproximemos ainda mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, espero que você siga estudando a Bíblia e nós estamos à sua disposição. Tchau, tchau.